Bom dia, que gostoso. Então, nós vamos começar passando primeiro um vídeo institucional da Liga, tá? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Liga. Alguns de vocês já viram falar que tem camisetas, mas sobre o trabalho que nós realizamos lá, é importante vocês saberem um pouco mais, até para vocês também saberem onde bater a cabeça, né? Na hora que acontece alguma coisa com algum familiar ou alguém próximo. É importante vocês terem mais informações sobre o trabalho que realizamos. Pode passar. Em 1985. Bem-vindos! A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, uma organização sem fins lucrativos, acolhe pacientes oncológicos desde 1985. Nessa época em que falar sobre câncer era um tabu e os exames preventivos eram tidos como supérfluos, um pequeno grupo de mulheres visionárias, preocupadas com o alarmante crescimento da doença, passaram a quebrar preconceitos, alertando principalmente a comunidade canoense. Sempre atenta às necessidades da população, a Liga Feminina, nos anos de 2003 a 2017, realizou a construção do Prédio Rosa, junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, onde funciona atualmente sua sede administrativa e todo o serviço de oncologia da cidade. Eu era uma pessoa ativa, trabalhava, dirigia. E aí, quando eu descobri que eu estava com a doença, eu fiquei muito traumatizada, assim, muito nervosa, muito triste. Assim, parece que eu fiquei pequenininha. Aí, um dia, eu cheguei aqui na Liga chorando muito. E aí, a psicóloga me atendeu, conversou comigo, me acalmou. Pensei assim, bom, eu disse para ela, eu não quero mais, eu quero desistir. Vim aqui, a Liga me ajuda com a medicação, eles me ajudaram também com alguns alimentos, eles me ajudam. E foi assim que eu fui conseguindo respirar e dizer assim, não, eu tenho alguém que está me ajudando, tem alguém que está me apoiando, que vai me apoiar. Atualmente, atende gratuitamente cerca de 130 pacientes oncológicos e suas famílias, oferecendo acolhimento humanizado, feito por equipe multidisciplinar de serviço social, psicologia, fisioterapia, nutrição, grupos de convivência e fortalecimento de vínculos entre paciente e familiares, alimentos, auxílio farmácia, banco de perucas, turbantes, lenços, roupas e, através de parceiros, micropigmentação de sobrancelhas e areolas. A Liga me ajudou muito, tanto na autoestima, como empréstimo de peruca, que levantou a minha autoestima, meu astral, sempre me apoiando em tudo que eu precisava. Todo este acompanhamento da fisioterapia, já comecei a recuperar os movimentos do braço, que eu estava sem movimento, agora eu já tenho os movimentos normais. Então, a Liga, para mim, foi importantíssimo. Foi o apoio que eu precisava, em todos os aspectos. Uma grande bandeira da Liga Feminina de Combate ao Câncer é a prevenção. Para tal, realiza campanhas, eventos, palestras, distribui material institucional, buscando levar informação ao maior número de pessoas, orientando e sensibilizando sobre a causa. Quer nos conhecer ou ajudar? Você poderá fazê-lo. Adquirindo produtos institucionais e também prestigiando e doando agasalhos para nosso brechó permanente e itinerante. Apadrinhando pacientes na área de nutrição, doando recursos financeiros, alimentos e cabelos para o nosso banco de perucas e até participando de nossos eventos sociais. E o mais relevante, tornando-se uma voluntária ou voluntário
em algum dos projetos desenvolvidos. Assim, com a dedicação de sua diretoria, conselhos, voluntariado, serviço de oncologia, somada ao apoio da comunidade e dos parceiros, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas segue acolhendo as demandas de forma responsável, efetiva e muito afetiva. Afinal, amor é o que nos liga. Poder contar para os outros pacientes que a gente não pode desistir, que a gente não pode ficar fraquinha, tem que respirar e continuar a caminhada. Então, esta é a Liga. Nós lá também doamos ajuda, né? Fazemos uma ajuda para doação de dinheiro mesmo, para poder, às vezes, para poder dar conta dos atendimentos que elas precisam, né? Dos tratamentos que elas precisam realizar, e também para fazer complementos, assim, né? Para compra de medicamentos que são complementos ao tratamento oncológico. Todo o tratamento oncológico é pelo SUS, mas tem algumas coisas que vêm como complemento, seja para dor, seja antidepressivos, por exemplo, que são bastante comuns. Então, a Liga, então, ajuda com doação de R$100, um vale de R$100 para a farmácia. Também tem ajuda com cestas básicas, então, que são doadas pela comunidade, enfim, aniversários solidários que a gente faz, então, ao invés de pedir presentes, a gente pede cestas básicas ou alguma coisa que esteja mais necessitando lá na Liga. E a gente vende de tudo, né? Como vocês viram, camisetas, guarda-chuvas, roupas, né? Como brechó. As gurias se mandam, às vezes, para as vilas, para o centro de Canoas, vocês já devem ter visto também, centro de Canoas. Alguns dias, não são todos os dias. Enfim, a gente busca sempre eventos, né? Nessa época de pandemia, a gente não pôde realizar nada, mas a gente fazia sempre jantares, cafés, chás, enfim, isso sempre com a ajuda da comunidade e poder, então, arrecadar dinheiro para poder dar conta, né? Porque somos um grupo de voluntárias. Todas nós lá somos voluntárias. E é isso, né? Então, eu sou a Iracema Gabardo, sou psicóloga voluntária lá na Liga. Eu também sou, junto com meu marido, os donos da Transportes Gabardo, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas, assim, junto a isso, eu também tenho meu consultório, que eu atendo particular, no Espaço da Palavra, que se chama assim. Mas hoje a maior parte do meu tempo é dedicado ao voluntariado mesmo, como psicóloga na Liga. Garanto para vocês que o que eu recebo é muito mais do que eu dou, né, para as pacientes. Então, é uma gratificação muito grande, um amor muito grande que a gente sente no realizar um trabalho voluntário. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer, né? Por que câncer? Por que só no mês de outubro? Na verdade, nós deveríamos estar falando sobre isso o ano inteiro. E a gente até se esforça para fazer isso. Mas é difícil de falar sobre isso. Primeiro, porque existe muito preconceito, as pessoas não querem falar sobre câncer. E se vocês forem ver com os pais de vocês ou com os avós de vocês, vocês vão ver que eles nem pronunciam a palavra câncer. Eles falam aquela palavra, aquela doença ruim, aquela doença feia, enfim, cada um tem o seu jeito de falar, mas não falam a palavra câncer. Falam tumor de uma maneira geral, porque parece mais leve, né, do que a palavra câncer em si. Mas qual é a ideia sobre o câncer, né? Então, primeiro porque o significado da palavra em si, pelo seu formato, tem a ideia de um caranguejo. Caranguejo, né, com os seus tentáculos, né, que acaba gerando, então, com essas pontas, células que se soltam e a tendência é ele se espalhar pelo corpo. Esse é o objetivo do caranguejo, é poder se alastrar pelo corpo. No momento em que ele cai na corrente sanguínea, uma célula é suficiente. Cai na corrente sanguínea, ele pode se instalar em qualquer parte do corpo. Então, essas pontinhas, né, do caranguejo, pode acontecer isso, de se soltarem uma célula e se espalhar pelo corpo. A ideia da palavra câncer, né, e esse formato do caranguejo, ele foi descoberto nessa época aí ainda, né, nas egípcias, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia.
Hoje a palavra câncer, ela é usada de maneira geral, mas nós temos mais de 100 tipos de câncer, tá, identificados. Então, por isso que é importante, quando tem essa doença, de poder identificar qual é o tipo de câncer que a pessoa tem, para adotar também o tratamento mais adequado. Então, a gente se tratava todo mundo igual, né? Se fazia o mesmo tratamento para todo mundo. Então, dava certo para alguns e muitos não davam certo. Davam certo. A ordem natural das células é se multiplicar, crescer e morrer. Células no nosso corpo nascem e morrem todos os dias, o tempo todo. Mas a célula cancerígena não. A célula cancerígena, ela, em algum momento acontece a mutação e a partir dali ela só cresce, ela só se desenvolve e vai aumentando. Ela não morre. Esse que é o problema, assim, da célula cancerígena. A partir desse momento, então, que acontece a mutação, acontece esse crescimento desordenado das células. Elas nunca morrem, elas só se reproduzem, o tempo todo se reproduzindo. E se espalham rapidamente pelo corpo. O objetivo delas é ir sempre em frente, crescendo cada vez mais. O que acontece, então, com as nossas células é isso que vocês estão vendo ali. Número 1, digamos, são as células normais, né? E, em algum momento, acontece essa mutação pelos agentes cancerígenos. Uma célula que era boa, de repente, se transforma numa célula diferente. E essa célula diferente é provocada, essa mutação é provocada por alguns agentes cancerígenos, que são o quê? O cigarro, o excesso de açúcar, o excesso de álcool, a gordura em excesso, falta de exercícios, e por aí vai. Tem uma lista, né, de possibilidades, né, de levar ao desenvolvimento do câncer. O estresse também, muito estresse. E aí acontece essa reprodução desordenada, né, das células e a tendência é ele se espalhar, então. E aí eu pergunto assim, como é que é o nosso dia, né? Se a gente for olhar assim, quanta coisa a gente faz ao longo de quantos papéis nós desempenhamos durante um dia. Nós somos funcionários, nós somos filhos, nós somos pais ou mães, a gente é pouco de tudo ao longo da vida. Vários papéis a gente desempenha ao longo da vida. E nesse meio, nessa tentativa de desempenhar todos os nossos papéis, a gente enlouquece muitas vezes, né? A gente come coisas que não deve, a gente fuma, né, para tentar relaxar um pouquinho, bebe, porque acha que isso vai relaxar um pouquinho. Aí a gente levanta de manhã, um belo dia lá, a gente pega o ônibus, e o ônibus está desse jeito aí, né, super lotado. E aí, as nossas provas ou os nossos filhos, né? Quem aqui tem filhos? Quanto a gente sofre, né, pelos filhos, agora nessa época de pandemia, dar um suporte em casa também, né, enquanto eles estão nas aulas, que eram online, então, todo esse suporte, esse acompanhamento que tem que dar, garantir que eles estejam bem para a gente poder, então, vir trabalhar, tudo isso. E enquanto isso, tentando tudo aquilo, nosso dia daquele jeito, lá dentro do nosso organismo, alguma coisa silenciosa está acontecendo. As nossas células sofreram mutações e estão lá querendo se espalhar. Aí, um belo dia, a gente recebe a notícia do câncer, né? A gente fica desse jeito aí, né? Depois, a gente pensa, primeiro, né? Quando vem a palavra câncer, a primeira coisa que vem na nossa lembrança, na nossa mente, é morte. Câncer significa morte. Essa é a primeira coisa que acontece na nossa cabeça. Mas não necessariamente é assim. Quanto antes a gente pega a doença, mais fácil a gente trata e a possibilidade de cura é de 86%. Então, 86% é um bom número. A gente precisa encontrar mais cedo possível para poder tratar, então, adequadamente. O que acontece, então? Vai, junto com o diagnóstico, vem o pacote todo, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o tratamento que é oral, que acontece por um bom tempo, tudo isso acontece naquele momento do diagnóstico. Tudo isso acontece ali.
E aí entra o meu papel como psicóloga de ajudar aquelas pessoas a enfrentarem esses momentos. Alguns são mais tranquilos, enfrentam isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais suave, né, do que outros, porque o que acontece? Junto com o diagnóstico vem toda essa carga, que ao mesmo tempo coloca de frente para a finitude, né, quer dizer, câncer significando morte, até ali a gente vivia como se nós fôssemos eternos. Quando a gente recebe a notícia do câncer, a gente se dá conta que, opa, eu não vou viver para sempre. Eu me coloco de frente para a finitude. E aí é que acontece esse turbilhão de emoções dentro da gente. Primeiro porque a gente identifica aquele momento como um momento de organizar a vida, né? Fazer tudo o que tem que fazer para deixar tudo organizado, porque quando eu partir fica tudo resolvido, fica tudo em dia. Até planejar o velório, planejar o enterro, eu já ouvi de pacientes, né? Quais são os sinais que aparecem nas mamas, então? Mas assim, primeiro, quero frisar bem para vocês. O câncer de mama não é apenas restrito às mulheres. Câncer de mama acontece também nos homens. A doutora Renata disse que na semana passada, 2 homens ela atendeu com câncer de mama. Não é muito comum quanto o câncer de mama nas mulheres, mas ele também acontece. E nós estamos aqui hoje, claro que dando mais ênfase ao câncer de mama, mas todo tipo de câncer, tá? A gente precisa ter um olhar, uma atenção ao nosso corpo, pensando sempre nessas possibilidades de uma doença mais séria. Alterações na pele. Primeiro são os nódulos palpáveis. Essa é a primeira ideia, né, que a gente tem do câncer. Como é que eu vou identificar o câncer, né? No momento em que eu toco assim, tá, gente? Assim, na mama. Eu preciso tocar para sentir diferenças na mama. Então, quando eu faço isso, eu consigo identificar algum nódulo. Eu tive pacientes que fizeram bariátrica e emagreceram, e elas tiveram, então, 2, identificaram nódulos dessa forma. Depois que emagreceram, então, conseguiram perceber os nódulos na mama. E uma paciente que estava com Covid, fez o exame, a tomografia para ver o pulmão e acabou identificando o câncer na mama. Então, as formas de identificar são bem variáveis. Pode acontecer também de aparecer um vermelhidão ou covinhas em forma de casca de laranja. Cada vez que a gente toca a mama, ou a gente se olha no espelho, qualquer alteração merece a nossa atenção. Então, seja algum vermelhidão que aparece aí, alguma lesão que apareceu que vocês não tinham, né, e precisa ser olhado com atenção, sim. O mamilo pode também se voltar para dentro, quando a doença já está um pouco mais avançada, pode acontecer isso, o mamilo que está para fora pode se voltar para dentro. Então, fica uma figura estranha, digamos assim, quando a gente olha os mamilos e a gente vê o mamilo se voltando para dentro. Ele fica como que enrugado e também, outra forma também de identificar é quando a gente levanta a mama e a mama levanta o braço e a mama levanta inteira, assim, como se fosse um bloco, né? Então, não é o normal quando a gente levanta. Claro que movimenta pela musculatura, mas quando o câncer está instalado, o levantar o braço desloca a mama toda, assim. Também pode acontecer secreção na mama. Então, quando as mulheres amamentam, é claro que sai o líquido, e depois da amamentação, ainda por algum tempo, pode sair um líquido aí, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas quando acontece isso sem nenhuma justificativa, também merece atenção. Qualquer alteração, portanto, no formato da mama também, né, de repente a mama fica esquisita, ela fica torcida, qualquer alteração na mama, qualquer alteração merece atenção. Mas cuidem, porque o câncer não dói. Não esperem ter dor para ir ao médico. Não esperem que a coisa realmente apareça mais seriamente para vocês para irem ao médico. Qualquer coisa que vocês perceberem, eu sempre digo assim, é muito melhor deixem o médico dizer que não é nada. E não os amigos, as amigas, as pessoas da família acharem que está tudo bem, vou passar alguma coisa e já vou curar. Vão ao médico, deixem o médico dizer que não é nada. Aí vocês ficam realmente tranquilas. Por que fazer exames se eu sou jovem? Para que eu vou fazer exame? Eu tenho uma paciente com 26 anos com câncer e muitas com 30 e poucos anos. Então,
pelo Ministério da Saúde, as pessoas só podem fazer mamografias a partir dos 40 anos. Em alguns casos, depois dos 50. Se a pessoa com 26 anos esperar para fazer a mamografia aos 40, não sei se ela chega lá. Então, primeiro, quem procura acha, né? No senso comum a gente diz assim, não, eu não vou fazer exame não, porque quem procura acha, já pensou se eu acho? E eu costumo dizer assim, tomara que ache então, cedo, se a coisa estiver lá. Porque quanto antes vocês identificarem, quanto antes vocês tratarem, melhor. Não é nada. Vou passar uma nebacetim, já vai passar. Né? Apareceu uma lesão na pele, em qualquer parte do corpo. Vou tratando com nebacetim, não passou. Apareceu do nada, não tem justificativa. Deem uma olhada. Procurem saber o que é aquilo. Não fiquem achando que não é nada, que vai passar. Ou não tenho tempo. Faço tanta coisa durante o meu dia, eu não tenho tempo para ir ao médico. Se deem esse tempo. Isso é vocês. É uma decisão de vocês. Não é alguém que vai decidir por vocês isso. É vocês mesmos. Odeio tirar sangue. Palavras minhas. Eu odeio tirar sangue. Mas tem que fazer exames de sangue para acompanhar, para saber como é que a gente está, para saber como é que está o nosso organismo, para doar sangue também, é importante, é necessário. Fazer exame ginecológico. Ninguém gosta de fazer exame, né? A mulher vai lá, deita naquela cama horrorosa, abre as pernas, enfia um troço lá para dentro e a gente está lá. O homem resiste também, né? Não quer ir ao médico, porque vão lá, o médico também faz o exame de toque, né? Enfia o dedo lá dentro e aí, já pensou? Às vezes os homens começam a dizer, não, já pensou se me apaixono pelo médico? Então, assim, tem que fazer, gente, tem que fazer. Tem nada de mal nisso, tá? Eles são médicos, eles estão lá para isso. Para eles tudo é muito natural. Para nós que não é, num primeiro momento, mas a gente tem que adotar isso como um hábito nosso, ir ao médico. Ou então, de achar que mamografia dói. Ah, é agradável fazer mamografia? Não, claro que não é agradável, né? Aperta um pouquinho, dá um pouquinho de dor às vezes na hora ali que faz o exame, mas pronto, apertou, já soltou e já passou a dor também. Então, tem que fazer mamografia. Tá? Então, pode passar. Primeiro, então, nós temos que conhecer o nosso corpo. Eu tenho que me permitir me olhar no espelho, ver se tem manchas pela pele, tem alguma coisa que apareceu aí diferente. Opa, isso eu não estava aqui. Dêem uma olhada com mais atenção nisso. Na hora do banho, né, se apalpar, se tocar, deitem na cama, levantem o braço, toque nas axilas também, né, não só na mama, mas também nas axilas. Evite o álcool, droga, cigarro, açúcar. Tudo isso, gente, é coisas que vocês põem lá para dentro que só faz mal. No mês de setembro, eu dei palestras sobre o suicídio, e um dos assuntos que eu falo é isso também, assim, né? O quanto a gente busca formas de se suicidarem, quando a gente bebe em excesso, pega o carro e sai andando por aí, quando a gente usa drogas, quando a gente fuma demais, ou quando a gente come açúcar demais também. Tudo isso são formas de a gente fazer alguma coisa de mal para a gente mesmo. E ao fazer isso, é como se eu também buscasse a morte para mim. Quanta coisa ruim eu estou colocando lá para dentro. E eu estou falando de excessos, né, gente? Eu não quero dizer aqui que vocês não devam comer açúcar, não devam comer doces, que é maravilhoso. Mas, cuidado, apenas para não comer em excesso. Procurar alimentar-se de forma mais saudável. Claro que se todo mundo pudesse comer só aqueles grãos, só aquilo que é determinado pelas nutricionistas, seria o ideal. Mas a gente não tem como fazer isso. E se a gente for olhar tudo que a gente pode ou não comer, do ponto de vista de agrotóxicos, talvez a gente não fosse comer nada. Nem água a gente poderia tomar então, né? No outro grupo eu falava assim, que às vezes a água que vocês deixam dentro do carro, fica no sol, que vocês vão tomar, tem aquele gosto ruim. Aquele gosto é cancerígeno. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Alimentos, verduras e legumes têm agrotóxicos? Sim, tem agrotóxicos. Lavem, mas não deixem de comer. É preciso, é necessário. Entre comer ou não,
Tem que comer. Fazer atividade física. Fazer atividade física não significa agora todos os dias vou adotar 2 horas por dia de atividade física, ir na academia e tudo mais. Não necessariamente. Sim, o importante é que vocês façam algum tipo de exercício. Aqui mesmo, né, o espaço de vocês aqui é grande, que vocês possam fazer uma caminhadinha aqui dentro no horário do almoço, né, vocês têm um tempinho, vamos caminhar um pouquinho. Não sei se vocês têm intervalo de manhã, de tarde, mas assim, vão lá para fora, caminhem um pouquinho debaixo das árvores, caminhem um pouquinho. Qualquer exercício que vocês façam já vai ser bom. Tem um médico que diz que a gente deveria comer e depois dar pelo menos 100 passos. Então, assim, comer, almoçar e então depois ir caminhar, pelo menos dar 100 passos depois do almoço. Se mais alguém na família tem câncer, redobre a atenção. Não é requisito, tá, gente? Não é determinante que quem tem pessoas na família que teve câncer, que vocês também terão. Não significa isso. Mas o contrário também é verdadeiro, que vocês não têm ninguém na família e que vocês não terão. A gente hoje não dá mais para dizer isso. Qualquer pessoa hoje está sujeito a ter câncer. Cuidar da obesidade, o sobrepeso, principalmente aquela gordura abdominal, né? A gordura da cerveja, como a gente costuma dizer, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Difícil é, para mim também é, mas a gente tem que procurar fazer o máximo possível, né? Incluir rotina também algo que dê prazer. Fazer alguma coisa para... Ontem a gente fez uma atividade lá na Liga para as crianças. E eu acho que nós adultas, as voluntárias que estavam lá, nós nos divertimos mais do que as próprias crianças. Fazer alguma coisa para a nossa criança. Todos nós temos uma criança dentro da gente, que a gente possa fazer alguma coisa para ela, por ela, essa criança que a gente tem. Fazer alguma coisa que dê prazer, seja passear, seja caminhar, seja qualquer coisa que dê prazer para vocês. Seja aquele momento de vocês de ficar em silêncio, ficar só com vocês mesmos. Esse é um momento de prazer. Então, aproveitem, façam isso todos os dias alguma coisa. Outros hábitos importantes também, tomar bastante água. Bastante água. A água limpa e desintoxica. E ao fazer isso, ela leva embora as toxinas, tanto pela urina quanto pelas fezes. Ajuda o intestino. Quem tem o intestino preso, a água ajuda também a soltar um pouquinho e fazer com que as fezes saiam mais tranquilas. O que o médico também, eu vi um médico falando que é importante, de manhã quem tem o intestino preso é tomar coloca do lado da cama uma garrafinha de água de 600, 500 ml e toma ela de manhã cedo antes de levantar. Levanta apenas o corpo o suficiente para poder tomar, toma toda aquela água, 500 ml de água de manhã cedo. Vocês vão tranquilamente depois ao banheiro sem, não provoca diarreia nem nada disso, apenas solta um pouquinho as fezes para vocês irem ao banheiro mais tranquilamente. É um exercício muito bom esse. Manter boas relações familiares. Perdoar. E se perdoarem, gente. Perdoar e se perdoarem. Quando vocês dizem para alguém, me perdoa, mesmo que vocês não tenham exatamente nada para pedir perdão, mas é uma forma de vocês darem a oportunidade para aquela pessoa também dizer, eu também quero te pedir perdão. Quando aconteceu tal coisa naquele dia lá, não foi legal, então me perdoa. Tá? Então, é um hábito que vocês precisam adquirir que faz muito bem. Respirar profundamente de maneira correta. A gente, às vezes, entra numa situação de muita ansiedade, né? A gente está lá muito ansioso, o coração bate acelerado, nosso pensamento vai e volta para assuntos, né? Durante aquele momento. A gente não consegue focar o pensamento, não consegue se concentrar em alguma coisa e nós estamos lá enlouquecidos com aquilo. Aquilo é ansiedade. Então, o que a gente faz naquele momento é respirar, se sentar numa maneira confortável, com a coluna ereta, e então fazer o exercício de respiração. Inspirar profundamente, segura e solta com força. Quando a gente faz isso, a gente toma
É como se toda a atenção que antes estava espalhada por aí, a gente se volta para a respiração, a forma como a gente respira. E então, a gente tranquiliza também. É importante fazer isso. Sempre que vocês se sentirem ansiosos, com medo, receosos de alguma coisa, é um exercício bom de fazer, a respiração. Desacelerar. Desacelerar aqui, gente, assim, se eu não conseguir fazer tudo que eu planejei durante o dia, tá tudo bem. O mundo não vai cair na minha cabeça se eu não conseguir fazer tudo. Porque se eu tiver que partir exatamente hoje, tudo fica do jeito que eu deixei. Então, se não conseguiu fazer tudo que tinha planejado, gente, tá tudo bem. Tem estresse por causa disso. Pense de maneira positiva. Aqui eu sempre digo assim, que tudo na vida tem pelo menos 2 lados. Um lado positivo e um lado negativo. E depende de mim a forma que eu quero olhar, o lado que eu quero olhar. Todos nós temos problemas, mas a maneira como cada um olha os problemas é que diferencia uma pessoa da outra. Eu posso olhar para as coisas e me colocar como vítima, achar que está tudo ruim, tudo de ruim só acontece comigo, ou eu posso olhar para as situações e dizer, bom, está acontecendo isso, mas vai passar e eu vou conseguir dar a volta. Vamos em frente, sempre olhando de forma positiva. Respeitar o nosso relógio interno. Todos nós temos um jeito de funcionar. Tem gente que consegue trabalhar melhor de manhã, consegue estudar mais de manhã, tem gente que consegue trabalhar melhor de tarde, ou estudar melhor de tarde, e principalmente os adolescentes, né, gostam mais de ficar acordados durante a noite. Cada um tem o seu funcionamento. Cada um funciona de um jeito diferente. Então, eu, por exemplo, ao estudar, eu prefiro estudar de noite. Eu consigo me concentrar melhor, boto uma musiquinha, ou até mesmo tomo um chimarrão e estudo. É a hora que eu tenho de ficar mais comigo mesma e me concentrar melhor. Mas cada um é de um jeito. Observar o que acontece à nossa volta. Quantas vezes nós andamos por aí, vocês mesmos hoje vieram trabalhar e quem se lembra o que viu no caminho? Alguma coisa que teve que chamar a atenção de vocês para vocês olharem. Senão a gente põe no automático lá em casa e a gente chega no trabalho, então, sem ter visto absolutamente nada. A gente simplesmente saiu de casa e veio para cá. A gente não lembra de nada do que viu no caminho. Adotar um mês do ano para fazer os exames. Ah, em dezembro eu faço. Aí chega dezembro, não, vou fazer em março. Não, vou fazer lá no meio do ano. Intervalo das aulas, então eu vou fazer meus exames. Adotem um mês, seja qual for o mês, mas adotem esse mês para vocês fazerem os exames, para vocês irem ao médico, seja qual for, homens e mulheres, vão ao médico, façam seus exames. Uma vez por ano que seja, mas façam. Conhecer a sua história. O quanto é importante a gente conversar com os nossos familiares, né? Os nossos avós, os nossos pais, conhecer um pouco da história deles. Como é que eles viviam? Como é que era a vida deles quando eles tinham a nossa idade? Os nossos avós, principalmente, que a situação era um pouquinho diferente, né? Mais diferente, vamos dizer assim, do que os nossos pais e mais diferente ainda do que a nossa vida. Então, o quanto é importante a gente poder escutar o que eles têm para dizer, a forma como eles encaravam as doenças mesmos, e principalmente para a gente saber se lá atrás teve alguém que já teve câncer. Quando a gente faz esse percurso, né, do passado, de saber um pouco da nossa história, a gente chega no que nós estamos vivendo hoje aqui, né, de saber se alguém da nossa família já teve câncer, que tem alguns cânceres que eu não mencionei no outro grupo, que vêm de uma forma genética, digamos assim, e que são identificados geneticamente. Angelina Jolie, por exemplo, aquela vez que ela tirou as 2 mamas, é porque ela identificou que ela tinha as duas mutações genéticas, que são para câncer de mama e para câncer de útero e ovários. Então ela tirou tudo. Agora, nós também podemos fazer esse exame genético. O SUS ainda não cobre. E o custo hoje de um exame desses é de R$ 1.800. Então, em muitos casos, o médico solicita esse exame, que é uma avaliação genética, para ver se a pessoa tem mutações ou não.
E alguns tipos de câncer dão a ideia de que pode ter a mutação genética. Então, diante dessa desconfiança do médico, é solicitado o exame genético, que vocês já devem ter ouvido falar, nesse exame genético que é feito, e identifica, então, se tem mutações. Se tem mutações, tem a indicação, então, de tirar as 2 mamas e de tirar, às vezes, também os ovários. Mas isso sempre é de acordo com o exame que é feito ali, e é uma decisão da própria pessoa, né. Eu tenho uma paciente que tem 38 anos e tem uma filha de 15 anos, agora está com 16. Essa moça chegou para mim, já a irmã dela teve câncer, alguém da família anterior a ela, a avó me parece que teve câncer também, e ela fez o exame genético, e ela descobriu que tinha as 2 mutações. A irmã tirou as 2 mamas e tirou os ovários também. Essa paciente que está com câncer, ela tirou as 2 mamas, ainda não tirou os ovários e o útero, ela vai tirar agora. E a menina, que tem 15 anos, fez também o exame genético e ela também tem as 2 mutações. Aí, como ela tem 15 anos, qual foi a indicação da doutora? Que ela engravide, se ela tem a ideia de ter filhos, o quanto antes, e fazer o acompanhamento mais rigoroso. Tá? Fazer o acompanhamento mais de cima, infelizmente. Conversar com seu médico, então. Identificaram coisas lá na história de vocês? Falem com o médico. Se isso é alguma coisa que merece um pouco mais de atenção, fazer um exame mais detalhado ou não. E não se afaste preferindo não procurar. Tá? Então, assim, procurem sim, gente. Façam um exame sim, que se aparecer, vocês identificam cedo e aí vocês podem tirar e ficar mais tranquilos, não sofrerem tanto. Porque a químio, gente, faz perder o cabelo, é o sofrimento de pelo menos 9 meses, aquele primeiro período, pelo menos 9 meses, em que tem a cirurgia, tem a quimioterapia, que os cabelos caem, depois os cabelos começam a crescer, aí tem a radioterapia, que vai todos os dias lá para Porto Alegre. Nós não temos radioterapia aqui em Canoas, temos só a quimioterapia, que é feita ali mesmo na oncologia, onde a liga está. Então, ali é feito os exames todos e é feita a quimioterapia. Quando chega o momento da radioterapia, então tem que ir a Porto Alegre. Mesmo quem tem plano de saúde, não tem outro jeito. Tem que ser em Porto Alegre ou tem São Leopoldo também, tem radioterapia. A radioterapia é um transtorno, porque vai todos os dias lá fazer a tal do raio, né? Na mama, onde tiver o câncer. É transtorno por isso só, mas dor, digamos assim, já não sente mais. O incômodo mesmo é da radioterapia, da quimioterapia que é feita, e dá sintomas. Como é que faz o exame de mamas, então, né? No espelho, vocês podem se observar, vendo se as mamas têm o mesmo formato. Todos nós temos as mamas diferentes uma da outra, tá tudo bem. Mas eu quero dizer, aquela mudança que aconteceu de repente. Minhas mamas eram de um jeito e de repente estão diferentes. Algo para observar. A forma como eu toco, né, tanto no banho, tocar também nas axilas, né, deitados na cama também. Por que que nós merecemos nos cuidar? Por aquilo que eu falava antes, né, quer dizer, é um tratamento rigoroso, cansativo. Olha, é muito sofrimento esse período da quimioterapia. Posso garantir para vocês, e eu sempre digo para as pacientes, a quimioterapia, que é a primeira fase, normalmente são 4, que é quando cai o cabelo, uma feita a cada 21 dias. Essas são as piores. Eu sempre digo, essa é a pior fase do tratamento oncológico. Nem mesmo a cirurgia, claro que quando tem a mutilação, que precisa tirar a mama, é um tanto agressiva, é um tanto difícil, digamos assim, de aceitar, mas ao mesmo tempo, o que dá mais incômodo, digamos assim, é a quimioterapia, pelas reações que ela costuma dar. Nem todos têm reação, mas alguns, que a maioria tem alguns tipos de sintomas. Às vezes são mais sérios, outros mais suaves e algumas pessoas não têm absolutamente nada. Inclui cirurgias e às vezes então a mutilação,
Esse é um desenho que eu peguei até do Google, né, que mostra uma mulher que fez uma tatuagem em forma de uma rosa, mas a maioria hoje, felizmente, que tem que retirar a mama, ela também faz a reconstituição da mama na hora da cirurgia. Então, tira uma mama e já coloca uma prótese no lugar. Algumas vezes é retirada a mama e não tem pele suficiente. Então, elas precisam tirar a pele do abdômen ou das costas, ou a parte mais de trás, para então compor a pele para cobrir a mama. E ao fazer isso, fica também sem o mamilo, sem a areola. E nós temos, então, lá na Liga também, pessoas que são nossas parceiras que acabam fazendo isso. Então, pessoas que precisaram tirar a mama, ficaram sem a areola e o mamilo, também, então, tem essas profissionais que fazem, então, é uma tatuagem, mas fica perfeito. Posso garantir para vocês que se vocês conhecerem alguém até, dia 26 vai ter esse momento lá na Liga, 26 de outubro. Se vocês conhecerem alguém que precisou tirar a mama, que não tem areola nem o mamilo, dia 26 vocês podem indicar para elas irem lá, porque a gente tem vagas, parece que são 10 ou 15, não sei, e nós temos poucas pessoas que precisam fazer isso. Até porque mais recentemente, então, as pessoas já fazem a reconstituição e a maioria não precisa tirar a mama toda com o mamilo também. A maioria tira a mama, mas sobra a pele, daí eles só colocam a prótese e fica tudo bem. A quimioterapia e a rádio, então, já falei, muitas vezes os efeitos, como eu são muito sérios. Tem uma paciente que fala, né, que ela sentia como se ela tivesse uma bola de pelo na garganta. Tem ideia do que é ter uma bola de pelo na garganta? Né? Que era assim que ela sentia. Menopausa precoce, isso também acontece quando a pessoa entra no tratamento oncológico. Acabou. Eu tenho uma paciente com 32 anos, que ela fez congelamento de óvulos, então identificou que estava com câncer, fez a cirurgia de imediato, esperou para iniciar a quimioterapia, fez o tratamento, coletou óvulos e congelou, porque ela vai entrar em menopausa. E aí, com a menopausa e todos aqueles sintomas que vocês já ouviram as mães de vocês falarem, né? Calorões, seca tudo, vagina seca, olho seca, fica tudo seco, né? E aí vem junto as dores também. As dores passam a ser uma constante, tanto nos braços, costas, ombros, né? A pessoa tira a mama, mexe toda a musculatura, às vezes tiram também os linfonodos debaixo do braço, e às vezes eles chamam de esvaziamento, que é quando acontece a retirada de tudo praticamente que tem embaixo do braço. E aí o braço perde um pouco da mobilidade. Para ir fazer a rádio, que é essa posição aqui, às vezes elas precisam fazer fisioterapia para poder, então, recuperar o movimento, para poder fazer esse movimento, de estar lá e fazer então, a rádio. E é uma doença, gente, que afeta a família toda. A família toda adoece junto. E é importante, quando alguém está com câncer na família, que fale, porque o nosso comportamento muda. Nós nos tornamos mais quietas, pensativos. E aí, se eu não falo, as pessoas que estão perto de mim pensam que estou chateada, que eu estou deprimida, que eu estou de mau humor, que eu não estou mais dando bola para eles, enfim, uma série de coisas aí. Então, é sempre bom poder falar sobre o que está acontecendo. O que acontece depois do câncer, né? Eu sempre digo, ninguém passa pelo câncer e sai do outro lado igual. Alguma mudança é feita aí. E eu coloco o casulo da borboleta ali para exemplificar isso que acontece com a pessoa depois que enfrenta uma doença mais séria. Não necessariamente o câncer, não necessariamente o mama. Uma doença mais séria é o suficiente para a gente se dar conta da nossa finitude. E quando a gente se dá conta que nós não somos eternos, alguma mudança nós fazemos na nossa vida. E aí surge, portanto, um novo ser humano. A pessoa se descobre capaz de lidar com a própria vida. Eu decido. Eu faço aquilo que é importante para mim. As outras pessoas, não. Não são as outras pessoas que vão decidir por mim. Eu decido por mim. Eu sei o que é melhor para mim. E não as outras pessoas. A gente tem sempre alguém perto da gente que diz, eu sei o que é melhor para ti. Não, eu sei o que é melhor para mim. Passa a se respeitar mais,
Passa a dar importância a pequenas coisas e deixa de dar importância a outras. Isso é muito importante que acontece aqui, gente, assim, uma tomada de consciência de que tanta coisa que me preocupava agora, ó, tô dando de ombros, não tô aí. E outras coisas passam a ter importância imensa. Passa a se olhar mais também. Pensa antes em si, o que que eu realmente quero para mim? Isso é importante para mim ou não? Eu quero isso para mim ou não? Quero isso para minha vida ou não? Às vezes a gente tem que olhar no nosso entorno e ver o que que realmente está me incomodando e decidir o que que a gente quer fazer. Tomar consciência de si é quando eu me torno consciente da importância que eu tenho para mim. Eu posso, ter essa consciência e decidir: "Eu sou importante para mim mesmo. E tudo que eu fizer a partir de agora, vou pensar primeiro em mim". Isso não significa, gente, que agora eu posso dizer para os meus colegas, para os meus familiares: "Eu vou cuidar de você aí pra ti". Não é isso. Significa apenas que para eu ajudar a outra pessoa, eu tenho que estar bem. Eu, enquanto psicóloga, tenho que estar bem para atender as outras pessoas e ajudar. Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Então, primeiro eu cuido de mim, para depois, então, cuidar das outras pessoas. Quem já viajou de avião, né, eu sempre falo isso, tem aquele momento que os comissários dizem: "Em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois na pessoa ao seu lado". Isso é o que tem que ficar para vocês aqui. Se vocês não cuidarem de vocês, ninguém vai cuidar. Se vocês não pensarem primeiro em vocês, ninguém vai pensar. Então, primeiro eu, depois os outros. Mesmo sendo meus filhos, mesmo sendo meus pais, mesmo sendo meu companheiro, minha companheira, enfim, não importa. Porque eu só posso ajudar a outra pessoa se eu estiver bem. Isso não é ser egoísta, não. A ideia das borboletas, então, por quê, né? Todo mundo já deve ter visto esses ovinhos, né, nas folhas das hortaliças, né, das couves, principalmente, que tem esses ovinhos, que é quando a coisa começa, né, quer dizer, representa a pessoa com a problemática dentro de si. Depois vem aquele momento, o segundo momento, então, que é quando o ovinho se transforma em larva, que é quando a pessoa, então, toma consciência de si mesma. E passa, então, a fazer planos, tem projetos de vida, busca coisas para fazer lá na frente, né, não se deixa entregar. E nesse sentido eu quero fazer só um parênteses aqui, que passado é um lugar para a gente estar e não para ficar. E futuro também é um lugar para a gente chegar lá, traçar planos, sim, mas voltar para o presente. De olho no futuro, sim, mas ficando sempre no presente. E se permitir, então, sair do casulo e poder voar, se sentir capaz, se sentir inteiro, se sentir dono da própria vida. É isso que eu busco também, com a mudança, né, que ocorre com o câncer. Então, claro que quando eu falo essas coisas, eu também estou dizendo para vocês assim, não quero que vocês cheguem a ter uma doença mais séria para fazer essas mudanças. Vocês podem fazer essas mudanças também a partir de agora. Se até agora vocês deram mais importância para as outras coisas e menos para vocês, a partir de agora, se conscientize mais sobre vocês, cuidem mais de vocês, se façam mais carinhos, cuidem mais de vocês, se descubram. Descubram coisas em vocês que, nossa, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe aqueles insights que acontecem? Dê importância para aquilo que realmente tem valor. Pense em você primeiro, para depois pensar no outro. Eu me preocupo com vocês. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que eu dediquei hoje um tempo da minha vida para vocês. Para que vocês tomem consciência também da importância que vocês têm na vida de vocês, na vida de seus familiares, na vida dos seus colegas, onde vocês estão. Muito obrigada. Perguntas? Agora eu sei que eu tenho que levar o
A pergunta é, quando tu faz o exame de câncer, tá? Nesse exame existe uma nota, né? Que vai de 0 a 6. Que a minha filha teve que fazer há um tempo atrás, mas graças a Deus não era. E eu descobri isso aí, que realmente de 0 a 3 não é câncer, a partir do 4 já é câncer. Então, tipo, claro, na época eu me desesperei achando, né, que ela estava com câncer, ela estava com 13 anos e um nódulo no seio, né, que sou da idade, né. E daí, depois com 15 anos ela tirou, e não era, só que esse negócio da nota eu descobri quando eu fui fazer esses exames com ela. Isso é muito importante, porque tu fica meio que apavorado, assim. E realmente eu descobri, o médico realmente disse: isso aí é uma nota. Agora eu esqueci o nome. Isso aí, Miralles. Então, isso que ela falou, essa nota, né, é uma referência, na verdade. Quando a gente faz as mamografias, aparece lá BIRADS 1, BIRADS 2, 3, 4, 5. BIRADS 1 e BIRADS 2 é descartado, tá? É benigno, vocês podem ficar tranquilos. Todos nós temos cistos, tá, nas mamas. Todos, homens e mulheres, ficar e aí, então, é mais pontiagudo, digamos assim, né? E o médico consegue identificar no A mamografia, então, mostra isso que ela está dizendo aí. Ela tem um número. BIRADS 2 é benigno. O BIRADS 3 é quando já surge lá um ponto de interrogação, que merece um cuidado a mais, um exame a mais. Mamografia, ecografia. Comece. Quando chega lá na biópsia e é feito e é descartado e é negativo, maravilha. Ou então entra nesse processo todo ali que acontece. Mesmo sendo benigno, às vezes, pelo tamanho do cisto, é recomendado retirar. O médico é que vai dizer, olha, dependendo do tamanho, é melhor tirar. Porque ele também começa a provocar dor, desconforto. Então, às vezes, pelo tamanho, apesar de ser cisto e ser benigno, é recomendado retirada. Mas quando aparece um 4, o médico já diz quase certo que é. Então, dali para frente, a coisa vai ficando mais séria. Mas até o 3 é o grande ponto de interrogação que já começa a despertar ansiedade na gente. Tá? Mas o 1 e o 2 está tranquilo. Mais alguém? Lá. Não está saindo som. Bom, eu tenho BIRADS 2 desde os meus 29 anos, né? E até então eu venho acompanhando anualmente, fazendo mamografia e ecografia. Aumentou as quantidades, não o número. Nódulos, cistos, todos nós temos, né? Então, às vezes os médicos pedem um acompanhamento maior por causa do tamanho. Se ele cresce muito, tem que tirar, se começa a incomodar. Quem mais contou aqui? A minha mãe, ela teve, e era BIRADS 3. Era maligno, teve um crescimento de enquanto ela exame. Menos de uma bolita, virou quase um ovo. Gigante, assim. Enorme. Ela fez a cirurgia, tirou a mama, passou pela química, meses, acho que 4 meses, direto, né? Graças a Deus. Nunca mais. Fazer rádio, conseguiu tirar todo o nódulo, tudo, ela tirou. Agora, 5 anos depois, apareceu um pulmão. Achamos que era metástase da mama, graças a Deus não era. É o organismo dela que tem a ter câncer. Por esse motivo, todos os anos eu faço a ecografia, que eu tenho prótese, então eu não posso fazer a mamografia, mas a ecografia. Então, isso que ela falou também das químios, às vezes, quando é detectado o câncer, por isso que eu falei, é um ponto de interrogação gigante, né, que aparece na nossa cabeça no 3, que é quando se vai mais investigar. Quando é identificado o câncer, dependendo do tamanho do nódulo,
a pessoa entra direto para a cirurgia ou entra direto no tratamento quimioterápico. Porque ao fazer a quimioterapia, a ideia é reduzir o tamanho do câncer e então não precisa, quem sabe, tirar toda a mama, pode tirar só o quadrante, né? Uma partezinha ali. É muito relativo isso. E o que acontece também, por isso que ela não precisou fazer rádio. Algumas pessoas pegam, identificam no começo, consegue fazer a cirurgia, consegue fazer a quimioterapia. Ao final e periodicamente, durante o tratamento terápico, são feitos exames de sangue, todo dia. Tem 4 químios vermelhas. Dia antes vai lá fazer exame, né, ver se está tudo bem, se a imunidade está boa. Isso é outro ponto importante, gente. Cuidar da vitamina D de vocês. Todo mundo. O ideal seria a gente pegar 20 minutos de sol todos os dias, por esse horário, direto no sol, sem vidro, sem protetor solar, braços pelo menos, tá? 20 minutos de sol todos os dias. Mas aqui no sul nós nem sempre temos sol, nem sempre estamos em condições de ficar no sol, então o que a gente faz? Toma vitamina D. Todos nós precisamos tomar vitamina D. Primeiro porque a vitamina D baixa, já foi comprovado que nos cânceres, quando tem câncer, a vitamina D está baixa. Tá? Então, a gente precisa tomar a vitamina D. Gente, não é uma coisa cara, vale a pena a gente tomar a vitamina D todos os dias. Tá? Depois que faz, então, a cirurgia, aquele material retirado vai para exame de novo. Primeiro é feito a biópsia, então, para identificar que tipo de câncer é e saber que tratamento faz. Depois que é feita a cirurgia, aquele material retirado vai para exame de novo. Aquele exame, que se chama histoquímica, resolve, então, decide que tipo de câncer é que aconteceu ali, se foi retirado tudo. Porque tem que ser retirado o nódulo e as bordas. Tenho situações de pacientes que precisaram ir de novo para a cirurgia, logo depois da primeira. Por quê? Porque na hora da cirurgia não foi tirado tudo. Precisava tirar mais um pouquinho. Então, quando se faz esse exame, o que os pacientes mais buscam é ter bordas livres. Espera-se no exame que apareça isso, apareça que foi retirado e que as bordas estão livres. Dependendo do tipo de câncer, dependendo desse exame, às vezes não vai para a radioterapia, só faz a químio e às vezes nem toda ela também. Deve ter sido o caso dela para ter ficado 4 meses. Isso. Isso. Então, cada situação é feita tem um procedimento diferente. Né? Tá bom. Uma dúvida sobre ecografia e mamografia. Esses 2 exames, um complementa o outro, porque eu vejo que, de vez em quando, o médico pede uma ecografia, daqui a pouco ele pede mamografia, daí eu não consigo ter esse entendimento do que serve cada um. Então, o que acontece? Quando a mama é muito densa, é uma dura. Então, essa mama, que a gente gosta de ter uma mama dura, né? Na verdade, para os médicos, não é uma tão sim, flácida, porque aí mostra mais claramente no exame. Quando é principalmente uma mama mais densa, não aparece tudo que tem lá dentro. E, às vezes tem indícios de coisas lá dentro que não são muito observadas na mamografia. E então é feita a ecografia mamária para identificar e para esclarecer, então, o que é que tem lá dentro. Não necessariamente porque tem alguma coisa ruim. É apenas porque a mama é densa, é dura e não apareceu muito claramente na mamografia. Então, por isso que quem tem plano de saúde, o médico normalmente já pede os 2. Mamografia e também ecografia mamária já.